Olá pessoal, Éder Leal aqui, canal O Trader Sério. Vamos para mais um dia no meu diário de trade. Hoje o mini índice fez de novo aquele padrão de fazer um movimento rápido e grande já nas primeiras barras e depois ele vai diminuindo ali a força e vai fazendo movimentos mais lentos, tá? Sexta-feira, dia 25 de julho de 2025, e eu vou mostrar para vocês como eu comecei meu dia, tá? Comecei o dia analisando aí o último movimento do dia anterior com um movimento de equilíbrio. E eu tinha como equilíbrio essa região aqui, ó, como topos aqui e fundos nessa região. A barra número 1 já foi tocando aqui o topo, né, desse equilíbrio. E a barra número 2 já é uma barra de rompimento, é uma barra de desequilíbrio, né, do preço. Porém, ele não era uma barra muito boa porque ele acabou sendo uma barra grande demais, né, uma barra que acabou gerando um distanciamento muito grande das médias, tá? Geralmente eu não faço esse tipo de operação, eu acabo deixando passar e não entro. Mas como nos últimos dias o mercado tem feito movimentos grandes durante o dia nas primeiras barras, eu acreditei que ele poderia fazer um movimento um pouco maior aqui, expandir um pouco mais acima e aí depois sim falhar e voltar para o equilíbrio. Eu acabei fazendo essa operação, acabei comprando aqui o fechamento da barra número 2, ele acabou sendo um pouquinho mais acima ainda a compra, tá? Eu fiz aqui uma compra com 5 contratos, metade da minha mão, e a minha ideia seria buscar aí 410 pontos de alvo para 540 pontos de stop. Por que eu botei o meu alvo grande? Porque eu imaginei que o mercado ia expandir e eu fiquei acreditando que ele fosse fazer um movimento um pouco mais alto, quem sabe até buscar a máxima do dia anterior. Só que para poder valer a pena de entrar nessa operação, eu acabei colocando um stop realmente mais longo, né? Então o meu alvo também teria que ser mais longo. Só que eu acho que o erro foi esse, de não ter considerado apenas a questão do distanciamento das médias, né? Então, devido a esse distanciamento das médias, eu já poderia ter desconfiado que o mercado fosse fazer uma falha de rompimento, mas a minha ideia não era nem de um trade de maior probabilidade. Esse caso, eu acho que nem era de alta probabilidade essa operação. Então, a minha ideia seria o quê? Comprar e ficar observando o comportamento a cada fechamento, para poder optar por sair antecipado ou não, já que era um trade que não era de maior probabilidade. Quando fechou a barra número 3 e fechou negativa, eu achei que não era ainda o suficiente para poder sair antecipado. Fiquei esperando mais uma, porque eu acho que ele poderia sim vir acima e seguir comprando compradores acima, tá? Aí a barra número 4, quando fechou, aqui eu já poderia ter abandonado, mas aí eu cometi um erro no meu gerenciamento, porque eu fiquei esperando ele voltar aqui para o 0 a 0 para poder sair. E quando ele tocou aqui no 0 a 0 foi tão rápido que não deu tempo de eu sair. E aí eu deveria ter saído aqui, que seria um stop menor, né, quando ele fechou. Fiquei esperando um pouco mais para ver se ele iria tocar novamente aqui no meu 0 a 0 e ele rapidamente desceu. Quando ele veio mais abaixo aqui, eu preferi sair estopando aqui, estopei pela metade, tá? Com meio R de stop aqui no dia, tá? E foi bom eu ter saído antecipado, porque se eu tivesse mantido o trade, eu teria saído num stop completo aqui abaixo, tá? Como ele já fez aqui um movimento de alta, né, uma grande perna de alta e agora uma grande perna de baixa, esse padrão aqui já indica uma lateralidade, tá? Um equilíbrio dos preços. Então, já que é um equilíbrio, eu vou fazer o seguinte, eu vou marcar 50% desse range. Eu uso aqui uma régua de Fibonacci, tá? Como régua. E marco 50% aqui, que é nessa linha laranja que eu coloquei aqui no 50%. Por que eu faço assim? Eu vou esperar ele vir aqui abaixo, me dar uma barra de sinal e eu poder comprar em direção desse 50%, ou vou deixar ele vir aqui acima para poder vender em direção aos 50%. E aí vem um ponto que eu gostaria de falar para vocês, que eu até comentei ontem durante a live lá com o Hugo, do Trade na Tela, tá? Sobre os ciclos de mercado. Eu tenho alguns tipos de operacionais, tá? Eu tenho aí 5 ou 6 operacionais diferentes. Só que eu basicamente utilizo 2 operacionais. Um para rompimentos, desequilíbrio forte do preço, e outro para lateralidades, tá? Para equilíbrio. E eu acho que todo mundo teria que ter no mínimo 2 operacionais para poder operar ou com tendência ou com lateralidade, que são os 2 ciclos grandes que o mercado faz, tá? Independente do ativo, ele geralmente ou ele está em tendência, dependendo do tempo gráfico que você analisar, ou está em lateralidade. E boa parte do tempo ele está em lateralidade. E eu entendo que boa parte do tempo ele está em equilíbrio dos preços, porque é onde compradores e vendedores acham que aquela região ali é de preço justo.
Então, boa parte do tempo o mercado fica consolidado em uma região de preço, onde os dois lados acham que é justo, até que alguém, né, ou vários players, ou um player, decida ou entrar em uma posição ou desfazer uma posição grande, e isso vai fazer o preço se deslocar, independente do motivo. Às vezes é uma notícia, né, e não é nenhum player, né, necessariamente, mas é uma notícia que acaba movimentando, então ele tem que sair daquela inércia, né, daquele estado onde os preços estão justos para ele poder se deslocar para outra região. Nesse caso, eu acho que no dia de hoje, nesse momento, já estava em equilíbrio, então eu tive que aguardar durante bastante tempo até ele me dar uma oportunidade. Ele até teria dado aqui na barra número 15, mas eu teria que entrar contra a barra, e não era isso que eu queria entrar com barra de sinal. Então eu não fiz nada nessa operação e tive que aguardar até ele fechar essa barra número 19. Só que a barra 19 fechou próximo da mínima, então eu tive que aguardar um pouquinho mais, tá? E aí na barra número 20, sim, eu acho que é boa para poder entrar. Entrei na 20 aqui buscando com 8 contratos. Estava buscando aí 255 pontos de alvo para um stop de 340 pontos. Por que o meu stop é 340? Porque essa região aqui, se ele acertasse o meu stop aqui em 340 pontos, significa que o mercado já não estaria mais dentro do ciclo de equilíbrio que eu estava enxergando aqui, e ele estaria entrando em um ciclo de desequilíbrio muito forte vendedor, um rompimento, então já não faria sentido mais a operação de equilíbrio e quem sabe eu até entrasse vendido buscando o rompimento, né, o desequilíbrio muito forte. Então nesse momento aqui eu estou buscando 50%, mas veja que o meu stop, meu alvo aliás, ele é antes dos 50%, é um alvo mais curto, tá? Porque eu considero que, como eu entrei comprado, muito bem comprado, numa região que é de fundo, eu estava aqui em um trade de alta probabilidade. E aí depois disso eu vejo a barra número 21 fazendo nova mínima, mas ok, dá dentro da minha premissa aqui, né, de compra no equilíbrio, então não fazia sentido eu sair antecipado aqui. A 22 foi a meu favor, a 23 voltou, né, sobreposição de barras, mostrando que ainda estamos dentro de um equilíbrio. O que me chama a atenção agora é que antes nós tivemos isso aqui como topo e agora ele fez um topo mais baixo, isso é ruim, né? Mesmo dentro de equilíbrio, eu não quero ver ele consolidando numa região muito mais baixa do que eu entrei, mas eu mantive o trade aqui mais um pouco. Eu vejo a 25 indo a meu favor, fechando uma ótima barra. Nesse momento eu já estava muito próximo do meu alvo. Ó, aqui eu já poderia proteger no zero e proteger no zero o meu trade, só que aqui eu não estava querendo proteger no zero, eu estava tentando proteger no 0 a 0 do dia. Como eu já tinha tomado aquele primeiro stop ali no dia, eu não queria deixar sair no 0 a 0, eu iria sair no 0 a 0 do dia, né, onde eu pagasse os custos da primeira operação e eu ficaria aguardando uma nova operação. Mas logo depois que abriu a barra número 26, eu já acertei meu alvo, tá? Depois disso, o mercado até deu outra barra de sinal aqui na barra número 30, né? Depois ele deu outra aqui na barra número 32. Só que eu não achei interessante de fazer compras aqui, justamente olhando a pressão vendedora desse topo mais baixo. Então eu tenho nitidamente aqui uma pressão vendedora empurrando o preço para baixo. Tá? Então talvez aqui a gente comece a ver vendedores vendendo um pouco mais baixo e o mercado sair da região de equilíbrio. Então eu não achei nenhuma vantagem entrar comprado aqui nessa região. Tá? E aí depois disso a gente continua vendo o mercado transitando dentro dessas mesmas regiões, tá? E agora eu estou vendo ele fazendo aqui um equilíbrio menor, né? Um equilíbrio mais curto no fundo desse equilíbrio maior do dia. Ainda acho que é maior vantagem ele estar dentro de um equilíbrio e que ele vá buscar em algum momento os 50% desse range, tá? Porém, eu acho que agora eu não encontrei nenhuma operação boa para poder entrar que me garantisse alta probabilidade e tido que o meu mês não foi um mês muito bom, esse mês de julho, né? Eu ainda estou correndo atrás do mês. Eu prefiro então não arriscar nada agora, porque às 13 horas já vou parar de operar. Então, se eu entrar agora, provavelmente ficaria ainda preso em uma operação, porque ele diminuiu bastante ali o volume, né? E também estou levando em consideração o comportamento dos últimos dias, onde o mercado fez esse movimento maior e depois ele ficou muito lento e fazendo movimentos curtos aí durante o dia todo, tá? Então vamos lá em negociação. Parei o mercado por aqui hoje, tá? Relatório de performance. Aqui na conta simuladora eu não tenho nada. E na conta real, na conta 144, que eu mostro todos os dias aqui para vocês,
Fechei o dia então com R$ 176,44 líquido, beleza? Então o primeiro trade eu tomei 225 pontos de stop, o segundo trade eu peguei 255 pontos de alvo. No segundo trade, o meu risco efetivo foi de 180 pontos, então eu fiquei dentro aí de algo um pouco maior do que 1 para 1 entre o meu risco efetivo, o quanto que eu arrisquei de fato, né, quanto que eu estive contra a minha posição, para aquilo que eu peguei de alvo real, beleza? Então aqui nos gráficos, aqui o gráfico de operações, o gráfico de patrimônio, e por hoje eu encerro o dia por aqui, nessa sexta-feira. Foi uma boa semana, uma semana que eu fiz aí uma quantidade interessante. Provavelmente eu devo ter chegado na minha meta semanal, mas eu vou mostrar no vídeo de amanhã para vocês o meu relatório de performance, onde eu mostro tanto dentro do Profit quanto dentro da corretora também, mostrando os lançamentos para vocês aí, tudo com 100% de transparência. Beleza, pessoal? Diga nos comentários como foi o seu dia. Espero que você tenha tido uma ótima semana. Eu ainda estou me recuperando de uma forte gripe, tá? Ontem e hoje eu estou me arrastando aqui, tá bem difícil de lidar com essa gripe. Também estou com medo de tomar decisões erradas devido à gripe, né? Porque se a gente não está num bom sentimento de saúde, a gente também tem que ter mais cuidado com o mercado, né? Aqui, como eu estava falando ontem também na live, eu entendo que a nossa profissão aqui, nosso negócio, ele é muito parecido com um atleta de alta performance. A gente tem que estar em alta performance, tanto física quanto mental, para a gente poder performar bem no day trade também. Certo? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não esqueça de deixar um like, isso ajuda muito aí o meu canal e também mostra que você gostou desse tipo de conteúdo que eu fiz e que você gostou do vídeo de hoje, beleza? E se você não é inscrito no canal, se inscreva para poder acompanhar a série de vídeos que eu mostro para vocês diariamente aqui no Day Trade. Fique agora com as operações de forma acelerada e até o próximo vídeo.